Deu Scarpa, segunda trave, a chance do empate, Danilo tava por ali, gol! No finalzinho, nos acréscimos, é um time imbatível fora de casa na Libertadores. Bom dia. Muito bom dia. Mário Marra, Bruno Vicari, Fã de Esporte, é um time imbatível, você ouviu, né? É um time imbatível. Que entrou em campo ontem contra o Galo é um time imbatível. É, mas tem uma disputa ainda aberta e a gente vai falar bastante sobre ela aqui, hein, Marra? Sim, claro que sim. Agora, Atlético e Palmeiras ontem fizeram uma maldade com a gente. Que foi? Não deixaram a gente ver ao mesmo tempo Vélez. É verdade, hein? É verdade. Que outro grande jogo, inclusive parecidos. Os dois. Com decisões ali no finalzinho, com a narração do Vogel espetacular, como foi a narração do Paulo Andrade também, tá? E hoje tem mais, tá? Porque tem com o João Guilherme, com o Eugênio Leal também. Eugênio? Tá lá. Esse pessoal é maravilhoso, viu, Marra? Acredita em mim, porque hoje tem o Atlético Paranaense, claro. Tem tudo de Conmebol Libertadores já começando agora aqui no Sport Center. Olha só. A gente começa com o jogo, então, no Mineirão. E esse belo confronto, hein, Marra? Entre as duas equipes. Aí, muito legal as imagens também dos torcedores, né, Bruno? A união é sinistra. A torcida andando junto ali, sem menor problema, né? Sem briga, sem confusão. Então, achei que foi um grande jogo. Grande jogo dos dois times. Claro, né? Primeiro tempo, o Atlético muito bem. Lembrando e explicando por que foi campeão na temporada passada de Copa do Brasil e de Campeonato Brasileiro, né? Ontem deu aquela... a Mari usou essa expressão ontem e eu vou usar durante um tempo. Acessou, buscou ali, criou a conexão. Gente, era desse jeito que jogava, isso, era assim mesmo. E fez um belo jogo, um ritmo alucinante. Fez valer a frase do Cuca, né? Eu sei como resolver. Isso, é verdade. E aí a gente tá vendo aí o gol do Hulk. No início do segundo tempo já vai ter o gol do Murilo, né? Contra uma grande jogada do Keno, né? O Keno voltando a ser o Keno, né? E o Atlético jogando no 1-2 com muita velocidade. Várias tabelas a gente viu durante o jogo, né? E aí, quando você pensa que a situação complicou para o Palmeiras, aí tá explicado também porque o Palmeiras é o atual bicampeão da Libertadores. Então, ontem o Mineirão mostrou porque o Atlético foi tão bem na temporada passada e porque o Palmeiras tem sido tão bom também, né? Com as jogadas também de bola parada muito fortes do Palmeiras e elas decidiram o jogo, Mari. Exatamente. E não são só bolas paradas. Acontece alguma coisa antes para o Palmeiras ter a oportunidade de cruzar essa bola dentro da área. E aí, ó, com a jogada levantada na área, o Dudu indo pro meio e o Danilo finalizando 2-2. A gente ouve Cuca e Abel. Fruto de muito trabalho dos nossos jogadores, que têm uma crença e uma mentalidade competitiva muito forte. Uma coisa que nós não podemos aceitar é nos entregarmos, não lutarmos, não jogarmos da nossa maneira. Foi o que nós não fizemos na primeira parte e eu aqui dou mais mérito ao nosso adversário. E nós na segunda parte jogamos da nossa maneira, E quando é da nossa maneira, esta equipa é capaz de tudo. É natural, né? Quando um time faz um gol, ele pega confiança, a torcida, o adversário pega confiança e automaticamente você perde um pouco da confiança. Isso é do futebol. E aconteceu hoje, isso é inquestionável. Saímos jogando uma bola que nós tínhamos dominada e dessa saída errada, uma falta que originou o primeiro gol. E um escanteio que originou o segundo. Infelizmente não deu para ganhar hoje. Vamos ver quarta-feira que vem. Na tela a gente mostra, olha só, que não foi dessa vez, então. E as sequências do Palmeiras, ou a sequência do Palmeiras como visitante, algo que a Mari destacou ali na nossa abertura, tá? São 20 jogos de invencibilidade. E destaque esse aproveitamento de 80%. 14 vitórias, né, Mari? Olha lá. Exatamente. O River Plate, por exemplo, entre 18 e 19, conseguiu 12 jogos de invencibilidade como visitante, mas foram 4 vitórias e 8 empates. Então essa é a marca ainda firme do Palmeiras do Abel. E era uma campanha de 100%, né?
bateu de pé esquerdo. Deixaram tudo no campo. E é isso que a gente cobra, só que não tem como deixar tudo 90 minutos na mesma. Nós fomos melhores na maior parte do jogo, mas não foi o suficiente para vencer hoje. Na segunda parte jogamos da nossa maneira. E quando é da nossa maneira, esta equipa é capaz de tudo. Bateu Scarpa, segunda trave, a chance do empate, Danilo estava por ali. Tá em aberto, né? Como a gente fez um bom jogo aqui, o Galo pode chegar lá semana que vem também e fazer um grande jogo. A gente sabe que o jogo lá vai ser difícil também, mas a gente tem uma equipe qualificada para chegar lá e sair com a classificação. Foi um grande jogo, como são grandes e maravilhosas as noites de Conmebol Libertadores. A glória eterna está sendo disputada. Foi um primeiro tempo do time do Cuca, um segundo tempo do time do Abel. E aí, um empate em 2-2. Para o Atlético, o jogo contra o Palmeiras era para espantar fantasmas e quebrar jejuns. O atacante Hulk sabia bem disso. Precisava colocar fim ao jejum de 5 jogos sem marcar gols. E conseguiu, mas também tendo um fantasma à frente. Pênalti diante de Everton, que o jogador havia perdido em 2021 no confronto diante do Palmeiras, que acabou eliminando o Atlético da Libertadores. Desta vez, o roteiro foi diferente e Hulk converteu o pênalti e colocou o Atlético à frente do placar. Mas precisava de algo mais, a vitória diante do time paulista. Tentou várias chances, mas a bola não entrava. Coube a Murilo fazer o gol contra para o Atlético para colocar os 2-0 na conta. O Palmeiras foi buscar um empate e depois está perdendo de 2-0 aqui no estádio do Mineirão. Conseguiu a reação com o gol do Murilo, primeiro depois a cobrança de falta do Gustavo Scarpa na trave e novamente o Gustavo Scarpa cobrando, o Dudu escorou a bola e o Danilo empatou já nos acréscimos. Resultado que deixa os palmeirenses com a sensação de um bom resultado aqui no Mineirão, jogando fora de casa. Como eu falei, tem jogo que tem resultado que acaba não condizendo com o que aconteceu no jogo, né? Foi o resultado de hoje. Né? O Abel é um cara muito inteligente tecnicamente, né? É um cara que consegue estudar muito bem o jogo. Assim também como nós temos um treinador também muito inteligente nessa situação de estudar o adversário. São dois caras que preparam bem o time, né? Foi o que aconteceu hoje. Nós, o Atlético, tivemos o controle do jogo, foi o que a gente trabalhou. O Palmeiras trabalhou o contra-ataque, eles são fortes nisso aí. Mas eu acho que fica um gostinho amargo, assim, um empate, né? No começo do segundo tempo, se a gente saísse com 2-0, seria um excelente resultado. Mas a equipe conseguiu se portar muito bem, mesmo com as adversidades. E aí eu acho que o empate foi muito bom pra gente. Vamos lá, em 2 tempos, 2 jogos. Boa tela. Então vamos ver, ó. No primeiro tempo, o Galo teve mais posse de bola. Olha, ações na área do rival, 13 contra nenhuma. Impressionante esse número. Chutes também, olha, 14 contra 1. E recuperações no ataque. Olha a pressão do Atlético, 13 contra só 3. No segundo tempo, o Palmeiras teve mais posse, também teve mais ações na área do rival, também teve mais chutes. É verdade que não assim de maneira tão evidente como foi no Atlético do primeiro tempo, né? Mas o Palmeiras teve mais controle na segunda etapa. A gente estava tentando explicar, né, Marra? A gente estava conversando e tentando o que aconteceu, tal. Como é difícil, hein? Porque eu acho muito engraçado. Reflexões. Você aí que está na sua casa, a gente fica tentando explicar o que é um caos, né? O jogo de futebol são 22 pessoas tentando, assim, primeiro, convivendo com as suas próprias limitações, suas virtudes, sendo treinadas o ano inteiro, convivendo com as suas pressões. E a gente aqui tenta explicar. Bom, esquece isso. Um negócio redondo. Porque esse negócio é quadrado, fica parado, seria mais fácil. Mas não, vai para lá, pega um efeito. Oh, meu Deus do céu. Bom, eu achei que ontem a gente viu um Atlético completamente diferente. É nessas horas que a gente fala bobagem e você consegue... Eu já falei a bobagem que o Atlético contra o Inter não foi tão mal assim.
Essa bobagem deve estar gravada em algum lugar. Porque criou situações, porque conseguiu jogar no campo de ataque, finalizou no Beira-Rio 21 vezes. No Beira-Rio e do time do Mano. Sendo que no primeiro tempo finalizou 9. Então, assim, eu já achei que não foi tão mal. E achei ontem que foi bem. Lembrando do Atlético, explicando porque o Atlético foi campeão na temporada passada. Só que, do outro lado, tem o Palmeiras. Só o Palmeiras. Que é igualmente, não, né? No momento é melhor. É muito bom também. E que ontem se viu em apuros no primeiro tempo, o que é raro. Qual foi a última vez que a gente viu o Palmeiras em apuros, gente? Contra o São Paulo, acho, né? Sim, contra o São Paulista, né? Contra o São Paulo. Lá, mas é difícil o Palmeiras ficar em apuros. Mas aí volta outra situação. Porque nem contra o Felipão, o Atlético Paranaense, quando perdeu lá na casa, não foi apuros. Foi, na verdade, o time do Felipão que teve o mérito. Mas em apuros, perdido. Não, acaba logo isso aí e tal, Exatamente. né? E ainda acaba o primeiro tempo e começa o segundo tomando o segundo gol. Sim. Só que, assim, aí tem umas questões também fisiológicas, né? Porque é claro que o Atlético não conseguiria manter aquele nível de pegada, diminuição do espaço, pressão por 90 minutos. E acho que aí tem as duas coisas, pressão e contra-pressão. O Atlético não conseguindo exercer a mesma força de roubada de bola e o Palmeiras criando situações para escapar. Isso. E a bola parada do Palmeiras é muito boa, né? Muito. Porque, ó, tô lembrando aqui, Palmeiras do Abel perdido em campo, perdido. Porque, claro, ele não ganhou todos os jogos, mas ele sabia o que estava fazendo, certo? Mas perdido como ontem no primeiro tempo, essa final do Paulista, do primeiro jogo contra o São Paulo, e aquele jogo do River Plate no Allianz. Sim. Acho que só esses jogos, que eram Palmeiras, que era, pelo amor de Deus, acaba que eu não sei o que está acontecendo. Mas aquele jogo do River Plate sim, né? Era o Marcelo Gajardo há um tempão no carro e o Abel acabando de chegar. Isso. É muito difícil a gente ver isso acontecer com o Palmeiras. Quando a gente vê partidas que não estão tão decididas pelo Palmeiras, é porque uma peça ou outra está abaixo do que pode apresentar. É um Veiga que não está apresentando um bom futebol, é o Dudu que está muito preso na marcação. Agora, um time inteiro, um coletivo, o Atlético tem muito mérito do que fez ontem contra o Palmeiras. Muito mérito, porque realmente a gente vê recuperação de bola no ataque, não é só porque o Atlético fechou muito bem os espaços, é porque forçou com que o Palmeiras errasse. Errou, recuperei. Não é só dei o bote certo, eu forcei o seu erro. E aí é muito difícil trabalhar com o Palmeiras, contra o Palmeiras, justamente por isso, porque o Palmeiras, ele pode bater ali na porta várias vezes e o adversário está bem fechadinho. Só que na bola parada, ele é o melhor do Brasil. Não tem assim, é o time que consegue na bola parada recuperar resultado, como foi ontem. E é até legal, né, Mari? Porque aqui no Brasil foi criada uma coisa assim de um preconceito com bola parada. Gente, isso não é preconceito. Ah, mas porque ganhou o jogo na bola parada. Qual o problema? Sim, vai lá e ganha deles de bola parada. Isso é virtude. Aprende a se defender. Isso é treinamento, isso é virtude, isso é dia a dia. O Abel, pelo longo tempo de trabalho, ele consegue, além de acertar o time dele, dedicar um tempo a dar um F5 na bola parada dele. Opa, essa daqui já está marcada. Isso. Semana passada nós fizemos. Vamos fazer aquela outra? A 237, vamos fazer? Aquela primeira, no primeiro pau pro Gomes, pro Murilo ou pro Rony, né? Essa daí já ganhou o jogo do Corinthians assim, já ganhou um monte de jogo assim, já ganhou de São Paulo assim e tal. Ontem ele tira da manga, no último minuto, uma bola no segundo pau para um Dudu que estava fora da área e vem correndo assim, ó. Quer dizer, não é uma coisa aleatória, né, Marra? É difícil execução. E aí na cobrança de falta, ele coloca os jogadores muito bem posicionados dentro da área para pegar um possível rebote. O Scarpa bate muito bem na bola, a bola explode no travessão e o Danilo tá no momento, o Murilo tá no momento certo ali. E aí é mérito dele, né? Porque todo mundo do Atlético esperando essa cobrança direto pro gol. E aí, seja o que Deus quiser, né? Se a bola não entra. E nesses primeiros minutos com o Hulk jogando muito e o Palmeiras nas cordas, né, Marra? Então, ontem acho que esse já tem o Hulk ali, né? Dando o passe pro Keno. De novo, o Hulk fora da posição dele de 9, né? Bruno, você vai se lembrar, eu gostei muito de ilustrar isso aqui na temporada passada, a entrevista coletiva pós-vitória do Atlético no Campeonato Mineiro contra o Tombense. Sim. Quando o Cuca falou, com o Sampaoli esse time jogava de uma forma, eu quero de outra. Eu quero com os atacantes entre os laterais e os zagueiros. E aí vai chegar um bom número de pessoas para finalizar na área. E ele falou sobre isso ontem, antes do jogo também, de chegar com um número maior de jogadores na área. E o Hulk proporciona isso.
Porque ele não ficou entre o lateral e o zagueiro. Ele foi atrapalhar o volante. Ele sai da posição de 9, que para mim, eu insisto nisso, para mim o Hulk é ótimo, maravilhoso, espetacular, mas eu acho que ele rende mais quando ele não está de costas para o zagueiro apanhando, de 9. Porque ele é jogador de futebol. Ele se movimenta, abre espaço, ele toca de primeira, ele acende. Ele não é só uma parede, né? Não é. Eu acho até que ele é bem melhor quando ele não é essa parede. Isso deixou o Gustavo Gomes desconfortável. Sim. Porque Porque tirou o cadê Gustavo ele? Gomes da... Cadê? Aí o Gustavo Gomes saía para pegar ali, né? O Tinha Hulk. Keno e Ademir chegando. É, exato. E aí tem espaço na defesa do Palmeiras, o que é difícil, né, Mari? E teve. Teve muito espaço e teve um Marcos Rocha tomando um baile por ali, né? No Keno jogando muita bola, ele é muito inteligente, né, nesse lance do gol, porque ele leva até o limite da linha de fundo e aí ele cruza forte para dentro da área para justamente, se pegar em algum jogador do Palmeiras, a bola pode entrar no gol e ser gol contra, que foi o que aconteceu. E se não fosse o Murilo, o Hulk já vinha por trás, essa bola tinha endereço. E o Keno já tinha perdido 2 gols. Sim. Então, assim, o volume, o Atlético, ele não só teve volume de jogo, mas ele teve volume ofensivo. Ele criou muito no primeiro tempo, justamente aproveitando isso de atrair a marcação do Palmeiras e ser muito feliz. E é legal como vocês estão destacando as virtudes dos dois times, porque apesar das entrevistas ali, até da fisionomia na arquibancada ser assim, de um Palmeiras, né, claro, sair mais fortalecido, o jogo terminou empatado, certo? Sim. Quer dizer, os dois largam da mesma condição agora na próxima quarta-feira. O jogo terminou empatado como terminaram empatados os últimos confrontos entre Atlético e Palmeiras. Mas foi diferente, porque no Brasileiro, por exemplo, que terminou empatado, era muito claro, assim, para mim, pelo menos, que eram times que não queriam tomar gol. Não vou tomar gol. Sim, aquele 0x0 aqui. Exatamente, o 0x0 do Brasileirão. Não vou tomar gol, então vou fazer o possível para me defender bem. Ontem não. Ontem foi o Atlético pressionando para marcar, porque, claro, é eliminatório, né? Não é pontos corridos, e um Palmeiras para buscar o resultado. Isso eu perguntei para vocês ontem ou antes de ontem aqui. Poxa, o Atlético então jogando em casa, com um trabalho novo, vindo de uma derrota, será que vai jogar para ganhar tempo e não perder, estar vivo? E aí vocês falaram assim, olha, no ambiente, a Mari falou lá também, nesse ambiente aqui, é difícil imaginar o Galo só querendo sobreviver. E o pior de tudo... Não foi só isso, longe disso, né? O pior de tudo, dentro dessa construção caótica de cenário para a próxima semana, é que dificilmente o Atlético vai jogar assim, se defendendo lá atrás, retrancado, mesmo no jogo fora de casa, Bruno. Eu acho que vai ser um jogaço, porque vai ser o Palmeiras se impondo dentro de casa e o Atlético também tentando jogar. Porque tem sido assim. O sucesso do Atlético na temporada passada foi um sucesso de dentro ou fora de casa eu quero jogar, eu preciso jogar. E as individualidades resolveram várias vezes, né? Ontem... não vai aqui uma crítica pessoal, mas ontem, naquele lance da trave do Ademir, que, primeiro, a virtude dele de estar lá, né? E foi uma surpresa para mim a escalação dele, mas é o tipo de lance que o Savarino se dava muito bem. É uma peça importante daquele esquema. Sim, claro que sim. Mas no sentido de finalizar melhor, Marra? Sim, isso? Sim. E até mesmo de ser solidário, de não ter... é um jogador feito, sabe? Assim, o Ademir não é nenhum menino, mas ele tá tendo... Assim, ele tá vivendo a sua primeira Libertadores, né? Sim. O Savarino é um jogador de seleção. Você vai falar assim, mas a seleção da Venezuela... A seleção da Venezuela joga contra a Argentina, joga contra o Brasil, é um jogador de seleção. Quem apareceu aqui, ó. Não passa de mágica. Não, avisaram pra ela que a gente falou dela aqui. Poxa, Libertadores, o jogo foi tão quente, tão pegado e nem teve polêmica de esse arbitragem. árbitro, hein? Mas a gente pode encontrar. Eu tava conversando com a Rê no camarim, eu falei, a gente vai fazer gol VAR aqui no Brasil. Vamos começar a olhar com lupa pra encontrar alguma coisinha, a gente polemizar? Não, porque assim, não é que não teve nenhuma discussão. Teve. Claro. Teve VAR, teve gol anulado, teve impedimento. Foi um jogo duro, né, Renata? E passou. Bom dia, Bruno. E tá Bruno... tudo bem. E tá tudo bem, exatamente. Marra, Mari, fã de esporte. Não foi um jogo fácil. A gente não pode esperar de Libertadores, ainda mais nessa fase, quartas, mata-mata, 2 times brasileiros, clássico, um jogo fácil para a arbitragem. E isso de jeito nenhum. Porém, essa é a diferença que a gente tem observado muito dos árbitros brasileiros para os árbitros estrangeiros.
um jogo difícil, um jogo pegado, 23 faltas do Atlético Mineiro, 11 faltas do Palmeiras, somente 2 cartões amarelos. Sim. Para um jogo pegado desse nível, o árbitro mantendo o controle de jogo, pênalti no jogo e pênalti bem marcado no campo de jogo. Né? O árbitro ele estava de bem frente, posicionado. Né? Exatamente. Não teve reclamação. Marcou. Não teve reclamação, porque foi claríssimo o pênalti. Lances de impedimentos até difíceis, mas que acertaram no campo de jogo e depois também o VAR confirmou. Não tem aquela coisa do VAR demorar, do VAR procurar pelo em ovo, vamos dizer assim. Então, se a gente vem aqui também criticar a arbitragem, é interessante a gente falar da dificuldade. Olha o pênalti, é indiscutível. É aquele pontapé imprudente, sem cartão. O que é o imprudente na regra? É desatenção. É aquela falta de desatenção, é aquela falta que não precisa de cartão, mas é falta. E o Renato, ele tá ali bem posicionado, ele apita antes do pessoal pedir o pênalti. Sim. O Hulk tá começando a levantar a mão, ele já apitou o pênalti. E o que ajuda aí, Bruno? Controle do jogo. Eu acho que esse é um controle do jogo. É os jogadores terem confiança no árbitro que tá ali apitando. Sabe? Não ter aquela insegurança, que é outro ponto. Insegurança, instabilidade, medo. Isso passa. Os jogadores sentem isso. Carga também, né? O excesso, as escalas, os mesmos árbitros apitando o tempo inteiro. Sim. Até por isso eu concordo plenamente que a arbitragem tem que ser de fora. Por mais que sejam 2 times brasileiros, que poderiam ser árbitros brasileiros, tem que vir a arbitragem de fora, porque está desgastado e o jogo a arbitragem aqui. E o jogo ser faltoso, faz parte, gente. Sim. Vai ter pegada mesmo, vai ter que diminuir essa tal pressão no meio campo para roubar a bola. Se não roubou a bola, não é o Atlético ou o Palmeiras, é o Manchester City. Se não roubou a bola naquele tempo, opa, para a jogada, volta todo mundo ali. Claro. Faz parte. A questão é como os jogadores encararam isso. De forma muito natural ontem. Porque ontem tinha alguém que estava... Eu sou o dono disso aqui. Sem autoritarismo, né, Renato? Exatamente. Vocês sempre têm falado aqui, além dos problemas seus da arbitragem, que a arbitragem está pressionada e insegura. Isso ficou muito claro ontem. Porque, assim, o árbitro que chegou, ele não sabe se o Hulk brigou com o Daronco, se teve problema no VAR do jogo do Palmeiras na Copa do Brasil. Ele veio, apitou, fez o que teve que fazer e foi embora. Certo? E até os lances de impedimento, que são difíceis, ajustados. Cara, a bandeirinha marcou na hora. E o outro que não estava impedido, ele não marcou. Ele deixou seguir, exatamente. E isso faz diferença, Bruno. A pressão, o medo da punição, você entra em campo pressionado, desgastado. O Daronco estava fazendo o cálculo de abril até final de julho. O Daronco tem, em média, 5,5 jogos por mês. Considerando o quê? Viagem, considerando que o árbitro não tem... o preparador físico, nutricionista, fisiologista, é tudo por conta dele. Então, assim, o medo da punição, o tempo inteiro o árbitro sendo punido, a insegurança, a instabilidade da arbitragem atual. Então, assim, pelo menos no jogo de ontem, entre Palmeiras e Galo, foi uma boa arbitragem e a gente tem que relevar isso. Não estou falando que todas. O nome dele, Renata. Foi o Facundo Teles. Não dá para falar que todas as arbitragens da Libertadores também são excelentes. Não estou falando isso. Tem falhas também. Teve, para mim, uma falha do VAR no Vélez e Talheres. Teve, para mim, uma falha no jogo do São Paulo, que é Conmebol. Mas, no geral, ontem, num jogo dificílimo, a arbitragem foi bem. Uma raridade hoje aqui, hein? A Renata no estúdio para elogiar a arbitragem. Sem cartão vermelho na mão. Olha. Sem no touch ali para... Sem polemizar no Twitter. Tá vendo? Nem não é mais a mesma. Não é mais. Rê, obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom estar aqui, mas pode ter certeza que tem polêmicas por aí. Que tem rodada do Brasileirão no final de semana. Aí vai ter polêmica também. Bom, sequência do Sport Center tem mais, claro, de Palmeiras e Galo, tá? A gente fala mais desses protagonistas. Bateu de pé esquerdo! Deixaram tudo no campo. E é isso que a gente cobra, só que não tem como deixar tudo 90 minutos na mesma. Nós fomos melhores na maior parte do jogo, mas não foi o suficiente para vencer hoje. Na segunda parte jogamos da nossa maneira. E quando é da nossa maneira, esta equipa é capaz de
Bateu o Scarpa, segunda trave, a chance do empate, Danilo tava por ali. Tá em aberto, né? Como a gente fez um bom jogo aqui, o Galo pode chegar lá semana que vem também e fazer um grande jogo. A gente sabe que o jogo lá vai ser difícil também, mas a gente tem uma equipe qualificada para chegar lá e sair com a classificação. O nosso telão mostra Hulk e Dudu, mas o grande jogo no Mineirão teve também outros protagonistas, Murilo, Scarpa, Zarate, Keno, todos estão aqui no Sport Center. Trabalhando e passando tranquilidade para o jogador, confiança. Não adianta você pegar e achar culpado. Num empate, derrota, entre aspas, igual foi hoje. Não adianta, esse não acompanhou, esse errou. Culpados somos todos nós. Dividir a responsabilidade é o que a gente tem que fazer. Tomamos um gol no acréscimo que dói o dobro. O torcedor acabou o jogo vaiando. Ele tem razão, porque ele tinha 2-0. E nós, na segunda parte, jogamos da nossa maneira. Da nossa maneira. E quando é da nossa maneira, esta equipa é capaz de tudo. Esta equipa é capaz de tudo. Desde que acredite, tenha fé e que se foque naquilo que tem que fazer. E o futebol é mais que por isto. Porque nunca devemos desistir e ir sempre à procura do melhor resultado. E acho que o empate acho que acaba por ser o resultado justo e que agora deixa tudo em aberto para a segunda mão. Como eu falei, o Cuca já conhece o nosso grupo. Pela contratação que chegou aí, o Kardec, os meninos, o Pedrinho, que ele não conhece ainda, mas pelo trabalho que o Cuca já conhece o nosso grupo, a gente sabe que é pouco tempo de trabalho. Como ele falou, agora a gente trabalhou pouco esse tempo até chegar esse jogo. Hoje de manhã também a gente fez um trabalho lá no campo. E como a gente tem mais tempo com o público, sabe o que a gente tem que fazer. Eu acho que é o melhor momento da minha carreira. Eu fico muito feliz com isso porque eu confesso que quando eu assinei o pré-contrato eu tive muito receio de ter más atuações e ser julgado por isso, mas acho que foi muito importante e eu vivo sim o melhor momento e acho que isso dá mais tranquilidade tanto para mim quanto para a torcida, quanto para o clube de um modo geral que vê que eu não sentei no meu término de contrato, continuo dando o meu melhor e eu fico feliz com isso. Temos a tela com o Scarpa. Ele não escapa do jogo, muito pelo contrário, né? Ações com a bola no ataque. Olha, 36, o primeiro no ranking do Palmeiras. Ações progressivas, ele foi o segundo. Em chutes certos, olha só, em 4 e também o primeiro aí nessa questão. Passes no ataque, duelo. Foi o melhor, então, do Palmeiras, Mari. Você falou, ainda não falei do Scarpa. Tem sido o melhor do Palmeiras. Tem sido o melhor do Palmeiras. Eu sou fã do Scarpa. Ele tem uma entrevista super longa dele no GE, que ele fala bastante da vida dele, né? E ele fala sobre o comprometimento com o futebol, que o futebol é o trabalho dele. Então, ele não tem tanto esse envolvimento emocional que a gente vê de jogadores. Ele fala, fora do meu trabalho, eu faço outras coisas. Eu não quero jogar videogame jogando futebol, eu não quero jogar... Então, eu acho isso muito bacana. E quando ele fala sobre esse receio de assinar um pré-contrato e aí cair um pouquinho de produtividade, é porque ele é um cara comprometido no trabalho. Porque ali é o trabalho dele, ele tem deveres, né, a cumprir, e isso é muito interessante. E o comprometimento para o time. Onde o time precisa dele, ele vai e ele faz com excelência. Seja defendendo na direita, seja atacando pelo meio, seja apoiando, seja cobrando falta perfeitamente, que a bola bate na trave e aí sai o gol do Palmeiras. Então, assim, é um jogador que... para o Palmeiras é perder realmente um cara muito importante, muito importante. Ontem, mesmo no primeiro tempo, quando o Palmeiras estava defensivamente sofrendo muito, ele que ainda estava tentando segurar as pontas ali, né, Marra? Ele não entrega. Não, e assim, ele segura bem a bola na hora que tem que segurar, ele é muito bom passador, ele é um perigo na jogada de bola parada, ele é o melhor jogador do Brasil, no momento. Aí vai ser a discussão de um ou do outro, né? Ou o Scarpa ou o Arrascaeta. Mas acho que é o melhor jogador da Libertadores, né? Bom ponto. Aí sim. No momento. Provavelmente. Acho que sim. Da competição até agora. E até em um jogo que talvez não seja favorável a ele, que é o jogo físico. Porque, por exemplo, o Veiga sentiu muito o jogo físico. Então, mas eu estou ainda com as palavras do Abel, da recuperação dele pós-contusão.
Porque aqui no Brasil, inclusive a entrevista do Abel, de novo, muito boa, né? Ontem, pós-jogo. Falando, inclusive, do Cuca. Né? E da dificuldade que é trabalhar no Brasil, né? Explicando a coisa mais óbvia do mundo, né? Que tem 3 resultados que estão garantidos ali, né? Ou perde, ou ganha, ou empata. Só que aqui no Brasil a gente convive muito mal com um 2, com um empatar ou perder, né? E é preciso ter tempo para trabalhar. Mas quando ele alivia para o Veiga, falando da volta dele, né? Volta de contusão. E a volta de contusão com a exigência no Palmeiras e com a exigência do calendário, tem jogo todo dia. E como ele sai antes, né? Ele sai aqui. Ele sai aqui. Ele sai com um nome para a seleção brasileira. Na contusão dele, ele era o que a gente tem falado hoje de Pedro, de Scarpa. A gente já falou de Veiga e de Hulk. Isso. Que são 2 jogadores que eu acho que se tornaram vítimas da loucura do futebol brasileiro. Agora, o Hulk voltou. Ontem temos essa segurança, assim, que ele tá com a força de sempre. Eu acho que o Cuca sabe utilizar bem o Hulk. O Hulk me parece bastante comprometido. Nas entrevistas ele tá mordido com o momento que o clube tem vivido, né, que o time estava vivendo em campo. E acho que ontem a gente viu pílulas do Hulk da temporada passada, muito por causa da movimentação. Muito. Ele não gosta de ficar lá na frente. Vamos lembrar, Bruno, o primeiro gol do Atlético na atual temporada de Libertadores. Foi um jogo contra o Tolima, fora de casa. Em uma jogada construída gol do Nacho, construída pelo lado direito, em que o Hulk sai da posição do 9. E ele sai para que a jogada flua entre Nacho e Savarino até. E quando ele sai, ele atrai alguém e ele gera o espaço. Porque, óbvio, você mesmo destacou, o Gustavo Gomes ficava, o que ele está fazendo lá no meio de campo? Eu vou ter que acompanhar esse cara. E se alguém sai da linha de marcação, gera o espaço para alguém ocupar. Eu acho que o Cuca utiliza muito bem o Hulk nisso, na movimentação. Menos 9, menos Diego Costa. E durante boa parte da temporada ele teve que ficar Diego Costa. E ele não funciona tão bem assim. Acho que você tem que aproveitar mais dele para espaço para jogar. O Atlético não vai atrás do Cuca à toa. Você traz um cara em que claramente os jogadores se sentem à vontade de trabalhar com. E isso passa por confiança, passa por realmente deixar o atleta fazer o que ele gosta ali dentro de campo, onde ele rende melhor, entender dessa movimentação. O Hulk, ele também foi uma vítima da temporada do Atlético, porque o Atlético do Turco, principalmente, né? O Atlético, ele começa a dar sinais de que vai ter uma queda quando o Hulk já não é decisivo. Porque perde lá atrás defensivamente. Começa de trás para frente. Aí o meio de campo já não tá mais aquele meio de campo que para a jogada, que é seguro. Aí lá na frente já não tem, essa bola já não chega com tanta qualidade no Hulk. Só que ele ainda tá fazendo gol. E aí quando sobra realmente tudo para ele, ele não aguenta. Aí vem aquela lesão no pé que ele fala, é um cara que se cobra muito. Então dá para perceber essa diferença. E aí quando o Cuca fala na coletiva, torcedor, vá para casa, reflita sobre vaiar o clube, o torcedor, ele não tá vaiando esse segundo jogo do Cuca. Ele tá vaiando o que o Atlético tem demonstrado na temporada. Nos últimos 10 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. Então, quando vê que empatou de novo, quando sai o primeiro gol do Palmeiras, é nítido como dentro de campo os jogadores já falam... Já bate uma insegurança. Aí, a torcida também já baixa a adrenalina. Já baixa o tom, já fala, e aí? Aí tudo bem, volta, combate, tá. Aí o empate vem no finalzinho. O torcedor faz o quê? Gente, de novo? Não é possível, tava tudo certo. Um pouco antes teve aquela bola ali do Dudu, né? Duas bolas. Mas era inesperado fazer o 2-0, não era? Claro. Era inesperado fazer o 2-0. Claro. Era inesperado aquele ritmo alucinante do primeiro tempo. Dá o gostinho, né? Dá o gostinho. E especialmente acessa a sua memória. Exato. Na temporada passada foi assim. Exato. Olha como é legal. Sim. Era isso que a gente fazia. Voltou mesmo. O Cuca prometeu, falou que sabe voltar. Tudo isso passa pela cabeça do Agora, o torcedor. jogo muda no segundo tempo, por quê? Por uma questão psicológica do Palmeiras, que a gente fala tanto, por uma questão física do Atlético não aguentar manter o ritmo que estava no primeiro tempo, pelas mudanças também, porque alguns jogadores do Palmeiras entraram bem, né? O Mike, até o Gabriel Menino. Entrou. Então, eu somo tudo isso. Tá. E acho que os últimos minutos do Atlético... eu não gosto de muita mudança, né? Eu sempre acho que as 5 substituições, elas podem te ajudar a ganhar jogos, mas elas te ajudam muito a perder jogos também.
porque os jogadores entram mais frios, menos concentrados. E um pouquinho antes do gol de empate, várias mudanças. É claro que eu estou aqui no ar-condicionado, né? O Cuca está lá, ele precisa resolver as coisas e os jogadores estão pedindo substituição. Então, e também é uma forma de gastar jogo, né? Sim. De segurar, de passar tempo, eu sei tudo isso. Mas acho que é uma soma desses fatores. O lado preparado emocionalmente do Palmeiras para sofrer e calma, estamos apertados, mas daqui a pouco o gás dos caras vai terminar. E o Palmeiras é frio nesse sentido. O gás dos caras terminou em algum momento e o Atlético não conseguiu mais ser aquela maluquice que foi do primeiro tempo. Eu acho que dá para somar essas coisas aí que você colocou. Você soma tudo também, Mari? Eu também. Ou tem algo que é mais claro, que pesou mais? É claro que o Palmeiras, ele compete até o juiz apitar e falar acabou. Ele não deixa de acreditar no trabalho ali. O Abel passa isso para eles. E o Abel ontem, não vou falar muito, mas comparando com o que é o Abel, muito tranquilo ali na área dele. Ele tava, né? Ele não se pilhou pra entender pilhar a cabeça o time. do Abel, né? Antes do jogo ele tava rindo. Tava. Eu tava vendo em casa com a Simone, ele ele falou assim, o que ele tá rindo? Nem começou, o que tá acontecendo? Esqueceu que você vai ter um jogo agora? Eu tô nervosa aqui, ele tá rindo do quê, né? E aí, Exatamente. durante Então, o jogo ele tá a pilha tranquilo. podia já vir do banco de reservas, como muitas vezes vem, com o Abel muito pilhado. Então, eu acho que a conversa ali em intervalo deve ter sido muito importante. Deve não, foi muito importante, porque o Abel usa muito bem essa conversa, essa cabeça, para falar com os jogadores muito mais do que só bola. Então, é um Palmeiras que 90 minutos mais acréscimos está competindo, está atuando. E aí, cara... E sabe como é claro isso? Individualiza isso para os jogadores. Os caras que ajudam o Palmeiras a empatar a partida são os que passaram por um momento de baixa dentro do jogo. Murilo é o cara que faz o gol contra, primeiro. Que pode... não é meu dia. No segundo gol, é uma jogada que começa com até uma indefinição do Scarpa. E aí é ele quem participa dos 2 gols. O Dudu tem 2 bolas para empatar, não empata, mas é ele que no último lance está ali para empurrar a bola para dentro. É o Danilo que não acompanha o Keno no cruzamento do primeiro gol. Pois é. Quer dizer, o cara vive um momento de baixa no jogo, mas ele individualmente não se entrega. Então, mas aí a gente precisa fazer outra, assim... Para mim, o Otávio estava fazendo uma ótima partida. Era um cara que se impunha fisicamente e que baixava para ajudar na saída de bola. No primeiro gol, era uma bola dominada como era do Cantillo um dia antes. E ele tenta sair jogando, o Arrascaeta estica a perna. O Atlético errou e o Palmeiras aproveitou desses erros. Esse tipo de situação, ela acontece com todos os jogadores, né? A oportunidade de errar, de melhorar, tudo, ela tá ali. O que eu acho é que ontem ficou muito claro, assim, que eu não vou demonizar e nem elevar ninguém. Porque os caras fizeram o que tinham que fazer. Sim. Até mesmo o Ademir, que eu falei aqui no lance do gol, a partida de forma tática dele, uma formiguinha em campo, correndo para os 2 lados, ajudando, entendendo até que o Queiro não consegue fazer isso. Então, assim que ontem, individualmente, eu não vou elevar ao máximo ninguém e nem crucificar ninguém. Acho que os caras fizeram o que tinham que fazer e são seres humanos. Só dá pra gente, acho que, elevar, assim, a grande festa que foi no Mineirão, né? Porque, assim, durante... É bonito, né, Bruno? Ver torcidas juntas Pois assim. Pois é. Uma confraternização. Por que isso tem que ser também uma raridade? Não que não tenha que ter rivalidade, não que não tenha que ter provocação e gritos na arquibancada. Posso externar aquela conversa que a gente teve ontem de manhã com um colega nosso aqui? Pode. Perguntaram, né, assim, você acha que eu devo ir, um palmeirense aqui da TV, que saiu, trabalhou de manhã e ia correr para lá, para Belo Horizonte. Você acha que eu devo ir com a camisa? Eu falei, claro. Ah, mas não tem problema? Claro que não tem problema. Você vai estar nos arredores do Mineirão e as pessoas vão passar por você com a maior tranquilidade. A camisa verde e a camisa preta e branca convivem com a maior tranquilidade. E semana que vem, mesma história. Vai ser igual. Pode, você mora aqui perto, pode ir com a camisa do Atlético? Pode. Que sonho viver nesse mundo. Pode, não tem problema. O Vladimir Bianchini acompanhou muito dessa movimentação e essa noite fantástica do Mineirão. Vamos ver. Atleticanos e palmeirenses viveram um clima amistoso antes de um jogo que valia muito. Os torcedores se confraternizavam nos arredores do Mineirão. Os atleticanos bastante otimistas com uma vitória. Viemos
pra ver o Galão hoje ganhar do Palmeiras. 2-0, Hulk e Kardec. Estamos firmes aí, vamos pra cima do Palmeiras. Com a confiança lá em cima, a massa fez um mosaico com balões, papéis e celulares. No primeiro tempo, o grito de gol ficou preso na garganta até o final, quando o Hulk de pênalti abriu o placar. Senhoras e senhores, Hulk é o maior artilheiro da história do Atlético na Libertadores com 12 gols. Logo no começo do segundo tempo, Keno, que deu tantas alegrias aos palmeirenses, fez a massa atleticana explodir com uma bela jogada. É gol do Galo, faz 2-0, aumenta a vantagem. Murilo contra. Quando parecia que os atleticanos iam sair mais felizes do Mineirão, o Palmeiras reagiu. Primeiro descontou com Murilo. No susto, ele diminui a vantagem do Galo aqui no Mineirão. Depois, igualou o placar com Danilo. A bola parada do Palmeiras, a bola parada do Verdão funciona. O empate no finalzinho fez o torcedor palmeirense comemorar o resultado como se fosse uma vitória. Já o atleticano ficou com um gosto amargo na boca, mas confiante na partida de volta. Não tem que se lamentar, tem que trabalhar, tem que consertar algumas coisas. A gente sabe o quanto que a gente vem buscando, o quanto que a gente vem lutando. Próxima semana, né, vai ser uma final. Tem que guerrear, tem que lutar, tem que dar o máximo. O empate foi muito bom pra gente, mas se tivéssemos jogado da mesma forma que jogamos a metade do segundo tempo, acho que teríamos mais chance de vitória. E eu tenho certeza que quarta-feira que vem vai ser um jogão também. Tá tudo aberto, hein, para a próxima quarta-feira. É por isso que Cuca, Abel, Dudu, todos já começam a fazer planos para esses próximos dias até o confronto. É natural, né? Quando um time faz um gol, ele pega confiança, a torcida, o adversário pega confiança e automaticamente você perde um pouco da confiança. Isso é do futebol. E aconteceu hoje, isso é inquestionável. Saímos jogando uma bola que nós tínhamos dominada e dessa saída errada, uma falta que originou o primeiro gol. E um escanteio que originou o segundo. Infelizmente não deu para ganhar hoje. Vamos ver quarta-feira que vem. Fruto de muito trabalho dos nossos jogadores, que têm uma crença e uma mentalidade competitiva muito forte. Uma coisa que nós não podemos aceitar é nos entregarmos, não lutarmos, não jogarmos da nossa maneira. Foi o que nós não fizemos na primeira parte e eu aqui dou mais mérito ao nosso adversário. E nós na segunda parte jogamos da nossa maneira, E quando é da nossa maneira, esta equipa é capaz de tudo. Um pouco de infelicidade, um pouco de azar e um pouco de uma equipe também qualificada do outro lado. Atual bicampeão, sabe jogar essa competição. Infelizmente, no detalhe, em 2 bolas paradas, eles conseguiram o gol. Que foi algo que foi predominante para eles. Eles chegaram bastante bola parada e hoje, infelizmente, a nossa bola parada foi um pouquinho falha. Não é o resultado que a gente queria, né? A gente queria vencer. Mas pela circunstância, perdendo de 2-0, conseguiu o empate aqui no Mineirão com o Galo, né? É um time muito difícil de jogar aqui. Acho que a equipe fez um bom jogo, um bom segundo tempo. Jogamos mais, né? Primeiro tempo a gente não conseguiu jogar por conta da marcação do Atlético. Mas a equipe tá de parabéns. O que o Dudu mergulha nesse gramado do Mineirão não é brincadeira, né? Vocês já perceberam? Todo jogo ele tá dando peixinho nesse gramado aí, ó. A mais letal da América do Sul, 45% dos gols do Palmeiras em 2022, olha só, vieram em bolas paradas. 107 gols marcados no ano, 49 então em jogadas assim. Ou seja, tem trabalho, né? Não é joga a bola pra cima e... Seja o que Deus quiser. Né? Muito trabalho. E é o que a gente vem falando. O futebol, você vai se adaptando. Os times vão se entendendo. Imagina o adversário do Palmeiras como o analista ali no estudo, a equipe fala, a gente precisa achar uma forma. E com o Abel é a mesma coisa. Vou falar do Abel porque é o Palmeiras do Abel nesse trabalho, nesses anos.
A gente pega a diferença do confronto do ano passado para esse, é um Palmeiras melhor do que do ano passado e é um Atlético, não é pior, mas não é o momento que viveu ano passado. O Abel ele consegue dar essa continuidade na equipe dele e se aprimorando. Então é isso, quando você vê que o jogo está muito truncado ali, que não está tendo espaço, que o lado direito não está com corredor para um Dudu, que o Rony não está ali como centroavante para receber essa bola. A gente falava aqui em off, o Lopes ontem não teve muito o que fazer, porque além da bola não chegar para ele não sabia como segurar essa marcação, ele não sabia onde se colocar. 2 bolas paradas o Palmeiras teve, na verdade o placar foi decidido com 2 bolas paradas, então assim, é um trabalho exaustivo. E com alternativa. Último minuto de jogo, vai ter aqui um escanteio para o Palmeiras, põe aqui não cede esse escanteio, esse é o ponto. Não, e assim, tudo bem, tem escanteio, essa bola vem no primeiro pau, porque o Murilo vai vir babando ou o Gustavo Gomes, mas não, vem o Dudu lá de trás no segundo pau para fazer a jogada. Sim, e a gente já viu de tantas formas diferentes, né? Ele consegue trabalhar isso muito bem. Isso foi um ponto que eu elogiei do Turco no jogo contra o Emelec, que no início da partida, o Atlético jogando mal, né? Tendo dificuldade jogando mal no sentido assim, coletivamente, mas era forte na jogada de bola parada. Mas foi uma vez, né? O Palmeiras faz isso já há algum tempo e ganha vários jogos assim. E, de novo, assim, não tem problema nenhum, isso é permitido. O time que mais faz gol de jogada de bola parada na Premier League é o Manchester City. Então, assim, você vai criticar o que o Guardiola ganha de jogos assim? Claro que não. Você vai curtir. Até porque isso é um a mais, né? Claro. Isso não é baseado nisso. Isso gente, está feia a coisa. Ainda bem que a gente tem aquele treino de bola parada, né? Porque esse treino de bola parada vai, talvez, nos resolver. O Palmeiras cria essas situações de bola parada. Ontem foi uma jogada individual do Veiga. Foi um erro de saída de bola, mas ele estava ali, mordeu, pegou a bola, tentou driblar para cá, cortar para dentro, sofreu falta. Então o Palmeiras, ele cria essas situações para ter a bola parada, porque ali é uma arma. Vamos chamar a Duda Gonçalves e também, claro, o Vinícius Nicoletti, porque os dois seguem acompanhando, claro, Atlético e Palmeiras, e eles vão trazer para a gente mais informações dos dois clubes. Vamos ver se a Duda aparece primeiro. Sim, apareceu. A gente viu, né, Duda, o Everson ali falando assim... Na sede de Lourdes. Tá lá, exatamente. Tá lá. E a gente viu o Everson, foi um pouco de vacilo, um pouco de azar, mérito do Palmeiras, claro, mas assim, os atleticanos acho que ainda buscando entender exatamente onde que deixaram escapar a vantagem, né, Duda? É isso, Bruno. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos colegas e também para o fã do esporte. Os jogadores do Atlético não conseguiram explicar como o time acabou cedendo o empate para o Palmeiras ontem no Mineirão. Muitos jogadores falaram dessa falta de sorte mesmo, outros falaram até na falta de qualidade, de efetividade ali na finalização e que foi até hegemônico assim, o discurso na saída do vestiário dos jogadores de que ficou um sentimento de gosto amargo desse empate, porque os jogadores sabiam de que o Atlético poderia ter saído com uma vitória e até mesmo com uma vantagem grande do Mineirão. Tiveram muitas chances, Hulk, Keno, Ademir e assim por diante, e que por isso até o empate ficou em um tom que os jogadores não gostaram muito. Mas apesar disso tudo, que o jogo está em aberto, pelo menos foi o que a maioria falou, que está no 0-0, já que aqui 2-2, então que eles vão buscar essa vitória e essa classificação em São Paulo. Mas nenhum jogador conseguiu, de fato, dizer como e por que o Atlético acabou cedendo esse empate, principalmente no segundo tempo, né? Que foi a queda de rendimento. O Cuca elogiou bastante o primeiro tempo, a queda de rendimento veio no segundo tempo e aí já nos acréscimos o gol de empate que os jogadores não conseguiram explicar, não tem um porquê disso ter acontecido, pelo menos na cabeça de muitos deles. O Hulk até falou na saída de campo, né? Ele disse que o Atlético, que ele não está gostando desse momento e também não consegue explicar o que está acontecendo, porque o Atlético precisa fazer 20 finalizações para marcar um gol e que essa não é uma das características do Atlético e também por isso é um problema a ser corrigido para o próximo jogo diante do Palmeiras. E só passar a situação do Júnior Alonso, que ontem acabou deixando o campo ali aos 30 minutos, sentindo um pouquinho, mas está tudo bem com ele. Ele mesmo disse que saiu só por precaução. O Rodrigo Lasmar ali na saída de campo falou que dava para ele jogar. Tá tudo certo, não é uma preocupação para a sequência da temporada. Mas vai faltar explicação aí para esses próximos dias, viu, Bruno? Ou pelo menos vão tentar achar uma explicação para o restante da temporada. Duda, só para me despedir de você, tem alguma informação nova do Guilherme Arana?
O Guilherme Arana acabou mesmo se lesionando, teve uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, fica de fora. O Atlético não costuma estimar, né, quanto tempo o jogador vai ficar no departamento médico, mas sendo uma lesão mais séria, o Guilherme Arana deve mesmo desfalcar o Atlético aí pelo menos mais um mês, né? Então vai ficar de fora e como o Cuca colocou ontem, o Rubens deve ficar na vaga do Guilherme Arana por enquanto. Tá bom, obrigado, viu, Duda? Boa sequência aí para você. Claro, você volta ao longo da nossa programação trazendo esse dia seguinte do Galo. Tem uma preocupação no Palmeiras também com o Veiga, né? Que ontem saiu também contundido e o Vinícius Nicoletti traz pra gente, então, essas informações do Palmeiras. E se o Veiga tá inteiro, se joga no domingo, o Palmeiras tem que defender a liderança do campeonato, mas depois já tem a Libertadores de novo, certo, Vinícius? É isso aí, Bruno. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Mari. Grande Mário Marra, fã de esportes. Estamos aqui em Belo Horizonte ainda. O Palmeiras, que deixou a capital mineira logo depois do jogo. Deixou o estádio por volta de 1h da manhã, direto para o aeroporto e tem treinamento hoje na academia, se preparando primeiro para esse jogo contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras líder da competição, e depois o jogo da volta decisivo na quarta-feira. Como você destacou aí, preocupação sim com a situação do Rafael Veiga. Ele tomou uma pancada nas costas no segundo tempo, no momento que ele caiu, já teve ali uma situação para substituir, mas ele continuou no jogo. No primeiro gol do Palmeiras, ele tomou um remédio e depois não aguentou. Foi substituído, entrou o Gabriel Menino na função dele e na saída do estádio, a gente acompanhou bem a saída do Palmeiras, ele estava com muita dificuldade para caminhar. Então, é uma situação que preocupa, lógico, vai ser reavaliado ainda depois do jogo, sentindo dores, mas já fica a dúvida para o próximo jogo, o jogo da volta, principalmente quarta-feira no Allianz Parque. E aí já começa aí duas discussões sobre a situação sem o Rafael Veiga, se ele pode jogar ou não, porque o Rony volta ao Palmeiras, deve jogar alguns minutos já contra o Goiás, ele que voltou aos treinos no início da semana, e ele deve voltar para essa partida decisiva lá em São Paulo, aí em São Paulo. E aí fica a questão, volta o Rony na vaga do Veiga, com o Scarpa fazendo essa função no meio campo, ou o Menino entrando no lugar do Rafael Veiga e o Rony na vaga do Flaco Lopes como atacante lá na frente, porque o Menino substituiu o Rafael Veiga 2 vezes nessa função. Contra o Internacional, ele entrou alguns minutos, ainda se adaptando a essa função, mas no jogo de ontem melhorou o desempenho do Palmeiras, marcando um pouquinho mais à frente, então pode ser uma opção para o jogo da volta, para o jogo decisivo no Allianz Parque, o Menino no lugar do Rafael Veiga. A outra discussão é sobre qual será a escalação do Palmeiras para o próximo jogo contra o Goiás. Se poupa vários jogadores, os titulares, os principais jogadores nessa partida que o Palmeiras é líder do campeonato, ou então vai com força máxima tentando aí abrir vantagem na competição que o Palmeiras também não conquistou com o técnico Abel Ferreira. Então, essas duas discussões que o Palmeiras vai levar. Mas a equipe palmeirense, claro, de um lado o Atlético saiu com a sensação de frustração, o Palmeiras saiu daqui com a sensação de um feito, de uma conquista. Estava perdendo por 2-0, mas sabe que precisa melhorar o desempenho para o jogo da volta no Allianz Parque. Esse é o sentimento do Palmeiras, que volta aos treinos nesta quinta-feira. Então, essas duas questões. Será que Rafael Veiga terá condições de jogo? Desfalca o Palmeiras no jogo decisivo? E o Palmeiras vai com força máxima contra o Goiás? É o que a gente vai desvendar nesses próximos dias. Volto com você, Bruno. Valeu, boa, Vinícius. E aí, Mari? Bom, primeiro sobre o Rony, né? É um retorno, vocês estavam falando aqui, que pode ser importante para o Palmeiras. Super importante. O Veiga ontem deu para perceber, quando ele pede a substituição, ele fala, eu não consigo correr. Então, foi uma pancada forte ali, o Nicoletti trouxe pra gente, tomou remédio, não aguentou. Acho improvável que volte agora já pro Campeonato Brasileiro. E é importante o Abel recuperar esse jogador. É importante recuperar o Veiga para que ele volte numa melhor condição, para ele retomar aquele bom futebol, que ele é muito importante pro Palmeiras. Agora, a volta do Rony, ficou claro, ontem, não que seria diferente o resultado, não, a gente não consegue prever isso, que o Galo não conseguiria os 2 gols, mas a volta do Rony também é bem importante. É o maior artilheiro do Palmeiras, né, na temporada, não tem o que falar. E é um jogador de movimentação, né? É diferente, ele vai oferecer menos a referência para os zagueiros. Aquilo que a gente falou aqui do Hulk se movimentando e atrapalhando a vida dos zagueiros, o Rony faz. E com muita velocidade, e no momento antes da contusão, espetacular, né? Ele sai da posição do 9 e abre de um lado, abre do outro, ele causa um pandemônio para quem está lá atrás, com a vantagem de ser muito rápido, né?
Então, acho... E ele oferece pro Dudu essa possibilidade também, deles fazerem essa pode troca. Chegar, Exato. Né? Eu acho que tem que... Não é tirar os 11, mas tem que poupar alguns jogadores. Agora, mas com o Abel já nos surpreendeu com isso, né? Alguns jogos que a gente pensou, ele vai poupar... Foi. Ele trabalhou coisas que ele usou logo depois. E esse momento, ele é curioso para o Palmeiras, porque é difícil você falar... Quando você olha, você fala assim, ó, o Palmeiras... Tudo bem, o jogo com o Goiás é o mais tranquilo. Porque depois a sequência é Atlético na Libertadores, aí Corinthians, Flamengo, Fluminense. Nossa, pesado. Corinthians, Flamengo, Fluminense. Quem persegue, quem disputa o título. Sim. Ou seja, o jogo que ele tem que ganhar é o do Goiás. Ele não pode perder ponto para o Goiás. E o Abel quer o brasileiro. Não, ele quer, exato. E assim, para o Goiás não tem conversa. Os outros é normal perder o outro ponto. Você pode negociar, vou negociar um ponto aqui, outro ali, tudo bem, não tem trauma, certo? Porque eles vão acabar perdendo ponto entre eles Um vai tirar ponto do outro. Mas assim, para ele ter essa margem, ele precisa ganhar do Goiás. Ele não pode perder ponto para o Goiás. Não, e mais, ganhar do Goiás é também... trabalhar com a confiança para o jogo da próxima quarta. Também. Veja o contrário. Perde para o Goiás em casa. Vixe, você fica mais... Né, o que está acontecendo e tal. E nesse sentido, o Atlético Mineiro tem uma partida mais complicada, Marra. Mas aí, com a, entre aspas, vantagem, né? Porque o Atlético Paranaense é dureza, né? De os dois estarem modificados. Sim. Porque o Atlético Paranaense tem a viagem para a Argentina durante a semana. A gente não sabe o que vai acontecer hoje à noite, né, no jogo com os Estudiantes. Mas o jogo contra o Furacão, talvez o Furacão também poupe jogadores. E acho que é uma grande opção para o Atlético dar para o Cuca, para ele ver jogadores. Ver o Guga de volta, ver Dodô na lateral. E é importante fazer os reforços jogarem. Esses caras precisam de ritmo de jogo. Porque Kardec, Pavon... Exatamente. A principal mudança da volta do Cuca é o banco de reservas. Ele perde muitos jogadores que ele usava na temporada passada. Sim. Então, o Atlético vai bem no mercado, muitos. Tietê, Natan, Johan. Exatamente. Savarino. E aí, quando ele volta com reforços que ele ainda não trabalhou. Então, é importante fazer, porque são bons nomes, é importante fazer com que esses reforços atuem, se não no mesmo nível que os titulares, para mudar o banco de reservas, mudar a partida. Se ontem as mudanças do Palmeiras ajudaram imediatamente, até a entrada do Navarro ajuda, no Atlético não aconteceu mesmo, né? As mudanças, mudou, mexiam aqui, outro ali, melhorou. Não, né? Não foi, porque quem estava deu o máximo até quando deu, até quando foi possível, até quando tinha gás. Então, é algo que ele pode trabalhar nesse jogo. Né? Eu espero, sinceramente, no jogo do final de semana, eu acho que eu não vou ver o Hulk em campo, mas eu acho que vou ver o Kardec. E, assim, pensando no Palmeiras, na próxima semana, eu não sei se vou ver o... Será que a gente vai ver o Scarpa e o Veiga? Eu acho que o Veiga dificilmente. O Veiga é difícil. Então, se não vai ter o Veiga, vai ter o Scarpa os 90 minutos? Você vai correr o risco de cansar o Scarpa os 90 minutos? Acho difícil. O próprio Dudu, né? Exato. São escolhas aí, contas que os dois técnicos vão ter que fazer, tá? Tem mais Libertadores aqui no Sport Center. Avante traz Avante, que traz mais gente, que traz mais Avante, que traz ingresso com desconto, que traz casa cheia, que traz mais Avante, que traz mais gols, que traz mais desconto, que traz mais vitórias, que traz mais vantagens, que traz todo mundo, que traz ainda mais Avante, que traz prioridade, que traz experiências, que traz rating, que traz final, que traz outra final, que traz título, que traz mais Avante, que traz mais títulos. Faça a sua parte. Seja Avante. Mais Avantes, mais conquistas.